Bom dia, ouvintes da Rádio Magnificat. Bom dia, Guilherme Gomes, Fernando Couvre. Hoje é quinta-feira, dia 29 de junho de 2017. E meu comentário político é com relação ao governo do Michel Temer, que tem agora que se defender lá na Câmara dos Deputados sobre a denúncia feita pelo Procurador-Geral da República e enviada pelo Supremo Tribunal Federal. Há uma comparação direta com o governo Dilma Rousseff, que também sofreu um processo de investigação. Mas no caso dela era para o impeachment, porque o crime dela foi o crime de responsabilidade. É um crime também cometido em mandato e que tem a ver com a questão da má administração. Ela aí usou dinheiro que não deveria. Então é muito importante vocês compreenderem essa diferença para quem vai fazer concurso público, pré-vestibular, ou vai ter que usar conhecimento sobre atualidade ou política para algum fato ou alguma prova. E ela teve que se defender primeiro na questão da Câmara, foi aprovado aí o processo de impeachment na Câmara e depois foi para o Senado, onde foi aprovado, e depois também se teve o julgamento onde a ex-presidente Dilma Rousseff foi considerada culpada e sofreu impeachment. Então, foi todo um julgamento político com bases jurídicas. No caso do Michel Temer, a questão não é administrativa, é uma questão comum, no sentido de um crime comum. Então, é corrupção passiva. E nesse caso, o próprio Ministério Público, que é representado aí pelo Procurador-Geral da República, que representa a sociedade, ele investigou, só que ele não julga. Quem julga é o juiz, são os ministros, no caso do Supremo Tribunal Federal, que ao receber a denúncia não pode abrir. Por quê? Porque tem que passar pela Câmara, e a Câmara tem 513 deputados. Para aprovar a denúncia tem que ter 342 votos, ou seja, tem que ter 2/3, mais que a maioria. E o Michel Temer, presidente da República, para ficar no cargo e essa denúncia ser arquivada, tem que ter 171 votos, muito menos, e provavelmente ele terá. O que acontece agora? Então, o Edson Fachin, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o relator da Operação Lava Jato, que recebeu a denúncia do Rodrigo Janot, já enviou para a Câmara. Na Câmara, a Câmara aceita esse protocola essa denúncia, e leva para onde? Para a Comissão de Constituição e Justiça, que já vou falar dela sobre um outro fato, aqui logo à frente aqui da minha análise. Então, essa comissão, chamada Comissão de Constituição e Justiça, aceita, analisa essa denúncia e cria ali um relator, que vai fazer um relatório sobre a denúncia. E nesse processo, tanto o presidente da República, Michel Temer, quanto todas as partes envolvidas vão ser ouvidas em 10 sessões ali da Comissão da Constituição e Justiça. Posteriormente, as 10 sessões vai para o plenário. Então, depois de o plenário votar, e tiver a tese aí, aprovada da admissibilidade da denúncia, aí sim que vai para o Supremo Tribunal Federal, e que vai ter 180 dias para julgar. Nisso o presidente já é afastado. Então essa é uma parte importante. Aí, nesse período de 180 dias, se ele for condenado, de 2 a 12 anos de cadeia. Se ele não for, a denúncia é arquivada e ele volta para o governo normal. Enquanto isso, quem fica é o Rodrigo Maia. Atenção agora, que no caso da Dilma, ela também teve todo esse processo de investigação, tréplica, só que o crime dela foi político, tá? Ela perdeu o mandato, mas infelizmente não perdeu, conforme a Constituição, os direitos políticos. No caso do Temer, se ele for condenado, ele vai para a cadeia e perde os direitos políticos também, tá? Pode se julgar nesse caso. Mas o que eu queria falar agora é um outro ponto importante ainda nesse meu comentário, que é a questão da Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou agora, na noite aí que se passou, na comissão, a reforma trabalhista. Agora significa que a reforma está pronta para ir para o plenário do Senado, aonde 81 senadores vão votar se concordam com a reforma ou não. Então, provavelmente greves, manifestações acontecerão,
porque a reforma ela muda, na minha opinião, de forma significativa as relações de trabalho, porque o sindicato perde em força no sentido político e perde no sentido financeiro a contribuição sindical obrigatória. E férias poderão ser negociadas, jornadas, o home office poderão ser negociados e agora vão estar legalmente constituídos. Então é uma grande mudança a reforma trabalhista, é outro item que cai em vários concursos e é muito importante. Você que trabalha ou que quer trabalhar, ficar prestando atenção nessa reforma, porque ela vai mudar de certa forma, não agora talvez, mas ao longo do tempo, ainda esse ano, para o ano que vem, a sua vida no trabalho. Israel Gonçalves, direto para o Jornal da Manhã.